Olá, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eis que vos fala o pastor João Paulo Linhares. Desde já quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade de poder estar com vocês por esses próximos minutos, falando do nosso Senhor Jesus, como também da sua palavra. Hoje eu quero falar sobre uma das cartas que Paulo escreveu a Efésios. E nesta carta, ele escreve aos Efésios, mostrando para aquele povo que eles devem estar revestidos das armaduras de Deus. E quando Paulo fala sobre este revestimento, o revestimento com as armaduras de Deus, ele fala como se ele estivesse vendo uma luta de um gladiador. Eu não sei se você sabe, mas um gladiador, quando ele entra na arena de luta, ele não tem opção. Ou ele luta, ou ele morre. Ele só sai dali se ele lutar e vencer os seus inimigos. Então ele precisa lutar. Se ele não lutar, ele vai morrer. Bem assim, também é a nossa luta contra o diabo, contra Satanás. Nós não temos opção. Nós não podemos dizer, eu não vou lutar contra o diabo. Se você não lutar, ele te mata. Você está entendendo isso? Então nós precisamos guerrear contra o diabo. Nós precisamos guerrear contra Satanás. Só que não é só guerrear. Você, para guerrear contra Satanás, você precisa estar revestido. Você precisa obter as armaduras de Deus. E Paulo escreve tudo isso ali no capítulo 6 de Efésios. No capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, está escrito assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Veja, ele diz, fortalecei-vos no Senhor. É o Senhor quem nos fortalece. Nós temos que buscar se fortalecer em Deus, não em coisas vãs. E ele diz mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos. O que é revesti-vos? Revestir é você receber uma nova roupagem. É você se vestir de novo. Então ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Mais um detalhe, não pode ser somente algumas peças. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele diz mais, para que possais estar firmes, ou seja, com esta armadura, você sempre estará firme diante das adversidades. As adversidades vão vir, os ataques vão vir, só que eles não vão te vencer, não vão te abalar, porque você vai estar firme. Aí ele diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O diabo, ele é ardiloso. O diabo, ele sempre está armando ciladas. Então ele diz assim, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, as armadilhas do diabo. O diabo o tempo todo ele está armando armadilhas para o povo de Deus cair. Ele sempre está armando armadilhas para tentar contra o povo de Deus. Então nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus para poder vencer essas armadilhas. E ele diz mais no versículo 12, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isto é muito profundo. O que ele está escrevendo aqui? O que ele está querendo dizer? Primeiro, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isto é, a nossa luta não é contra pessoas. Você está entendendo? A nossa luta é contra o diabo. A nossa luta é contra Satanás. Nós precisamos compreender isso, porque tem um monte de gente aí lutando contra pessoas. Principalmente pessoas que não são da sua religião. Não é? O que a gente mais vê aí é religiões em guerras. Olha só o que está acontecendo no mundo. Olha só o que está acontecendo em Israel. Um lutando contra o outro. Só que claramente a gente vê que tudo aquilo é um agir de Satanás. É um agir do diabo. É ele que quer isso.
a destruição, um contra o outro, morte, sangue, violência. Você está entendendo? Então a nossa luta não é contra pessoas, é contra Satanás. No entanto, que Paulo ele escreve, a sua luta é contra os principados, é contra as potestades, aqueles que vencem a loja e tentam dominar o ambiente, o lugar. A nossa luta, ele diz, é contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. E aí ele fecha aqui dizendo, nos lugares celestiais, ou seja, as nossas lutas é no mundo espiritual. É no mundo espiritual que nós lutamos contra Satanás. Por isso que nós temos que usar as armas espirituais de Deus. O que? A oração, a palavra, o jejum e dentre outros. Olha só o que ele vai dizer aqui no versículo de número 13. Diz assim, portanto tomai toda a armadura. Mais uma vez eu repito, não é só algumas peças da armadura, você precisa tomar toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, para que você possa estar firme, mais uma vez ele diz, havendo tudo ficar firmes. E aí ele fala assim, estais pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? Jesus e a sua palavra. Quando você está com seus lombos cingidos, você não se prostra diante de situação alguma, diante de adversidade, de um problema, de uma dificuldade. Você está entendendo? Os seus lombos, quando estão revestidos com a verdade, com Cristo, com a sua palavra, você não se prostra diante de adversidades. E ele diz, vestida a couraça da justiça. Olha isso. A couraça é uma peça que fica no peito e ela protege o coração. Satanás, ele quer atingir muitas das vezes o coração da pessoa. É o coração que ele quer atingir. Então nós precisamos estar revestido com a couraça da justiça. O que é a justiça? Também a palavra de Deus. Quando nós estamos revestidos com a couraça da justiça, com a palavra de Deus, o nosso coração está protegido. E aí ele diz, calçados os pés na preparação do evangelho. Quando você coloca um sapato nos seus pés, você coloca para quê? Para proteger os seus pés, para poder caminhar com firmeza. Você está entendendo? Mesmo que você entre em um caminho de pedregulhos, que machuca o seu pé, se você estiver calçado, você anda firme em cima daquelas pedras, daqueles pedregulhos. Então o calçado, ele vem para proteger os seus pés e para que você possa caminhar com firmeza. E ele diz, calçado os pés na preparação do evangelho, ou seja, na preparação das boas novas, da palavra de Deus, o evangelho da paz. Amém? Quando você está com seus pés calçados, você não anda preocupado. E ele diz, tomando sobretudo o escudo da fé. Né? O escudo, ele serve tanto para te defender, como também para atacar. Como assim, pastor? Se um soldado ele perde a sua espada em uma guerra, se ele perde ali a sua arma, o que ele vai fazer? Ele vai usar o escudo para se defender e também para dar pancadas no seu inimigo, no seu adversário. É o que ele tem para se defender e também para atacar. Então o escudo, ele serve para as duas coisas. A fé também. Ela serve tanto para você se defender, como também para atacar, nos momentos que você tem que crer, que você tem que acreditar. Este momento é um momento que você usa a tua fé. E tem um momento que vem os levantes, os problemas, a dificuldade, você usa a fé para permanecer firme. Tá entendendo? Então a fé serve para as duas coisas, atacar e defender. E veja, ele diz assim, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Antigamente, nas guerras, os inimigos, eles usavam esses tal dardos inflamados. E o que eles faziam? Eles mergulhavam aquela seta, aquela flecha no pinche, ateava fogo e lançava contra o seu adversário. Essa flecha, quando acertava no adversário, ela entrava com aquele pinche e ela inflamava muito rápido. E a pessoa não resistia àquela inflamação e morria. Por isso que é usado aqui dardo inflamado, porque era algo que entrava na carne da pessoa e inflamava e ela morria.
E o inimigo, ele usa muito esses dardos inflamados. Ele lança muito esses dardos inflamados. E quando ele atinge as pessoas, normalmente muitas delas não resistem. Ele consegue matar elas espiritualmente. Você está entendendo? Eu já vi muitas pessoas sendo atingidas por dardos inflamados do inimigo e se afastar de Deus, perder a fé. Você está entendendo? Então por isso que você precisa usar este escudo. Por isso que você precisa crescer na sua fé a cada dia mais. E por fim ele diz: tomai também o capacete da salvação para proteger a mente, para proteger a cabeça. Tomai o capacete da salvação. Você não pode ficar sem o capacete, porque é ele que protege a sua mente. O inimigo, muitas das vezes, ele tenta trabalhar na mente da pessoa, fazendo ela duvidar, né? A não crer, a olhar muitas das vezes para o homem, quando é Deus que está falando através do homem. Não olha para esse aí não, é o homem que está falando. Ah, não, mas isso aí que ele está falando não é da palavra não. Ah, mas isso aí, dízimo é coisa do homem, sabe? Ah, mas esse negócio de estar na igreja é coisa do homem. Normalmente o inimigo, ele tenta atingir a mente do ser humano. Então nós precisamos estar também com o capacete da salvação. E por fim ele diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos ter a espada. Nós precisamos estar com a espada nas mãos. A espada é a palavra de Deus. A espada é a Bíblia, é as Escrituras sagradas. Você precisa ter ela, porque ela é usada para atacar. Está escrito que quando a palavra de Deus ela é liberada sobre as nossas vidas, ela vem como uma espada de 2 gumes, separando as medulas até mesmo. Ela entra, ela penetra o coração. Você precisa desta espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você não pode abrir mão dela. E aí ele encerra dizendo: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, suplicando no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É assim que Paulo escreve esta carta. Uma carta poderosíssima que nos traz grandes ensinamentos, profundos ensinamentos para vencer o diabo, para vencer Satanás. Não pense que sem essas armaduras você vai vencer o diabo. Não pense que sem essas armas aqui você vai vencer o diabo. Tudo que foi escrito aqui é de fato o que precisamos para vencer os levantes de Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, que está, como Jesus disse, sempre pronto para matar, roubar e destruir. Este é os planos, este é os projetos de Satanás: é matar, é roubar, é destruir. Ele não brinca de ser diabo. Então nós não podemos brincar de ser cristão. Nós não podemos brincar, porque Satanás não está brincando. Então você que está me ouvindo agora, procura se revestir das armaduras de Deus. Procure ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, os seus lombos cingidos, os seus pés calçados, ter fé, o escudo da fé, a espada do Espírito, porque se você estiver equipado assim, pode ter a certeza que o diabo não vai resistir. Ele vai ter que bater em retirada por 7 caminhos, porque se ele ficar, ele será destruído, em o nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus agora? Feche os teus olhos aí onde você está e oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Deus amado e Deus todo-poderoso, meu Deus, muitos não têm o entendimento do que é essas armaduras. Muitos até mesmo, Senhor, despreza essas armaduras espirituais, achando que pode vencer sem elas, Senhor. Mas como Paulo já dizia, não tem como vencer Satanás sem antes estar com essas armaduras, sem antes estar revestido. Até porque, Senhor, nós bem sabemos, segundo a Tua palavra, que as nossas lutas são nos lugares celestiais, isto é, no mundo espiritual. O nosso adversário, ele é espiritual.
Então, meu Deus, nós, ó Pai, pedimos, vem com teu poder, nos reveste, Senhor, reveste a nossa mente, reveste, Senhor, o nosso coração, meu Deus, reveste os nossos pés, para que nós venhamos, meu Deus, andar com firmeza sobre as boas novas, a tua palavra, para que nós venhamos ter paz, Senhor, porque diz a tua palavra que nós precisamos estar calçados com o evangelho da paz, isto é, sem viver, meu Deus, preocupados por onde iremos andar, mas sim, meu Deus, revestidos, ó Pai, calçados com os pés em sua palavra, nós poderemos andar em qualquer lugar quer que seja, porque os nossos pés não serão atingidos, Senhor. Meu Deus, reveste também, Senhor, esta pessoa com o escudo da fé, que ela cresça cada dia com a sua fé, meu Deus, que a fé desta pessoa, ao ser exercitada, meu Deus, que ela venha, meu Pai, crescer a cada dia mais, em um nome do Senhor Jesus, que a palavra que venha sair da boca desta pessoa, Senhor, venha ser uma palavra que venha penetrar o coração, meu Deus, venha ser uma palavra que venha penetrar como uma espada, meu Deus, dividindo as medulas, as juntas, Senhor, assim como está escrito, ó Deus. Reveste agora toda a pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, junto conosco, ouvindo este vídeo, Senhor, ouvindo esta palavra, em um nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço e assim já te agradeço, amém e graças a Deus, amém. Agora, tome posse, creia nesta palavra, nesses ensinamentos, não do pastor João Paulo, de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Receba esses ensinamentos e não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilhe com outras pessoas para que elas sejam alcançadas também e entenda a importância de ser revestido com as armaduras espirituais para vencer as lutas no mundo espiritual, em o nome do Senhor Jesus. Agora eu fico por aqui, fique na paz e viva Ele, o Senhor Jesus.